Então, vamos nos encontrar com nós. Quem puder, quiser e sentir de fechar os olhos, começando mais um bate-papo com milagres. Respira fundo, sem fazer esforço, apenas observa seus movimentos internos, sem julgamento. Constata que aí não há nenhuma ameaça. Nessa observação, nós ficamos rendidos ao tratamento do amor. Ele organiza tudo para nós, tudo que é fica e o que não é, vai. E vamos convidar o Espírito Santo para interpretar essa sessão para nós, esse texto para nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos todas as coisas segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Pelo Espírito Santo e nosso professor e irmão mais velho e amado Jesus Cristo. Amém. Vamos retornando devagar, abrindo os olhos lentamente. Hoje a gente está no capítulo 6, na seção 4. A única resposta. Livro físico meu aqui é a página 107. Eli, você gostaria de ler para nós? Posso ler, sim. Aí como que você quer? Parágrafo a parágrafo? Pode ser? Pode ser. E quem quiser também falar alguma coisa, pode interromper nosso sistema de liberdade para dentro da cabeça. Ok. Capítulo 6, as lições de amor, seção 4, a única resposta. Lembra-te que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Às vezes questionamos, né? Se alguém quiser comentar, gente. Pode falar, daí depois eu falo. Se eu sentir. Não, é só um comentáriozinho assim pequeno. Às vezes a gente questiona, né? Por quê? Quando a gente está passando por determinadas, né, cenas que nós escolhemos, né? Porque a gente sabe que tudo que nos acontece é por escolha nossa. Então a gente não tem que questionar, né? Porque a gente só tem que entregar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a resposta, né, do porquê. Claro que foi a gente que escolheu, né, nós é que escolhemos aquilo que a gente quer vivenciar, por experiência, por ignorância, por medo, por culpa, mas tem um objetivo, né, que não importa o qual. No nível que nós nos encontramos, a gente tem só que entregar ao Espírito Santo para que ele ressignifique, né, para que ele nos dê ou esclareça, né, entre aspas, a resposta. E sempre pegar o Espírito Santo como referência, né? E aqui ele falou que o Espírito Santo fica contente quando ele tiver nos levado para casa
e não mais necessitar da orientação, de dar a orientação para nós, né? Então, isso traz alegria para ele. E eu gosto muito de colocar esse tipo de... essas características do Espírito Santo nos meus relacionamentos especiais, né? E ele fala que também os professores de Deus, eles estão para ser substituídos. Então, isso é muito confortável, porque a gente não tem esse interesse em segurar, em controlar, muito pelo contrário. Eu prefiro você livre e feliz do que você preso e infeliz. E o sistema de pensamento do ego, ele faz muito isso, deixa a gente preso e infeliz, porque ele não tem o caminho para a felicidade, ele não sabe ser feliz, né? Exatamente por isso, porque ele não nos quer bem, não nos quer bem. Muitas vezes a gente confunde o jeito de amar, né? Acha que esse amar sendo controlador, aprisionando, é amor. Mas isso não é amor, isso é controle, né? Se não fosse controle, a gente ficaria feliz em ver o nosso irmão feliz, fazendo o que ele ama, sendo quem ele quer ser, né? Realizando o que ele quer realizar. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos lá. Quer que eu leia um pouquinho, Eli? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim, falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada. Questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, o que és tu, foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão. Porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Ou seja, o ego não foi criado a partir do amor, né? Portanto, ele tem essa sensação, a gente tem a partir do momento que a gente se identifica com isso que nós criamos, separado do amor, porque não é uma extensão de Deus, a partir do momento que a gente se identifica com isso, inevitavelmente a gente tem a sensação de que nós não amamos e nós também não somos amados. Ele falou aqui. Porém, ele levantou uma questão jamais colocada. O que és tu? Esse foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti.
essa característica, né, de que, assim, vamos colocar a dúvida, porque enquanto tem a dúvida, que são duas ilusões disputando qual é a verdadeira, ele não vai conseguir ver nada. Se ela não consegue ver nada, ele não consegue romper a aliança comigo, que também não sou nada. Então, fica tudo certo. Fica tudo lá, um negócio, um emaranhado de coisa que parece que não tem saída, né? Parece que não tem como desmascarar. O curso em milagres, ele faz isso. Ele levanta tanto o sistema do ego como o sistema do Espírito Santo, para a gente conseguir identificar. E aí a gente pode desistir do que não é. A gente pode começar a parar de se identificar com o que não é nada e começar a se identificar com o que realmente tem a resposta, com aquilo que sabe, com o Espírito Santo que sabe qual é o caminho a seguir, que tem o plano de salvação, que nos honra como filhos de Deus, né? Verdadeiramente, não negocia a nossa verdadeira realidade, né? Então, ele traz isso para nós. O sistema de pensamento do ego não faz isso. Ele só judia. É confusão, é conflito, né? Pensamentos de autodestruição, né? Fica profanando o Filho de Deus, fica nos afastando de quem nós somos, fica escondendo as coisas para a gente não reconhecer a verdade, para a gente não decidir. Uma vez que a gente não decide, fica por conta, fica tipo assim, a Deus dará, sabe? E as gambiarras, né? Enquanto isso, a autoridade fica sendo depositada num lugar que não tem, é sempre círculo, círculo, círculo. Assim que eu vejo. Vamos continuar? Parágrafo 3. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele, querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todo o sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. Existe conflito porque nós estamos duelando, né, contra a verdade. E como nós somos a verdade, nós somos o Filho Santo de Deus, então vem o conflito em nossa mente. E o conflito gera sofrimento. A partir do momento em que a gente confiar, porque quando fala a única resposta, qual é a única resposta? O Espírito Santo, ele só pode responder amorosamente. Não existe outra resposta para que ele possa nos dar. Então, a partir do momento em que a gente confiar, em que a gente acreditar, né, nessa verdade, nesse ensinamento de Jesus, né, que Jesus veio trazer para nós, as coisas ficarão mais fáceis. Ele fala assim, ó, todos já apelaram para ele, né, para o Espírito Santo, querendo ajuda em uma ou outra ocasião. É porque nós teimamos em perguntar sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa experiência no ego. A gente quer saber, é como se fosse um trabalho assim de vidência, né? Uma coisa assim, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir, eu não vou conseguir? E a gente tem que confiar. A gente só consegue com, né, alegria, com luz, se a gente pedir ao Espírito Santo e esperar dele a única resposta que ele pode nos dar, que é o amor. Aí vai dar tudo certo. É como Jesus ensinou para nós lá antes no Evangelho, né? Pertencer a este mundo, não, como que é? Ser deste mundo sem pertencer a ele. Às vezes as pessoas ficam receosas de perguntar, de se entregar espiritualmente, porque tem medo. Acha que isso vai fazer com que elas
percam coisas, né, da matéria, que tem ainda apego. Eu, por exemplo, falo por mim, essa foi a minha experiência por muitos anos. E a gente não tem medo, porque o Espírito Santo, ele só vai corrigir a favor de Deus. Ele não vai trocar ilusão por ilusão. A ilusão é confusão nossa. Nós é que vamos decidir o que a gente quer. É tudo escolha nossa. Ele vai corrigir nossa mente a favor de Deus. Esse é o grande barato, né? E se estivermos alinhados com o pensamento de Deus, como que a experiência não vai ser amorosa e não vai ser maravilhosa? Não tem erro. Eu senti um conforto muito grande quando ele falou que ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. Assim como todos nós temos a mente certamente corrigida, né? A mente certa. Porque todos nós viemos da mesma fonte, né? Então, isso é muito confortável. Ter disponibilidade para transitar a partir desse lugar, realmente não tem conflito, é transitar na certeza, né? E na amorosidade. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo, né? Ou seja, nós já fomos criados e fomos criados em amor. A partir do momento que a gente inventa uma história em cima do que já foi feito, essa história percebe que tem alguma coisa contra ela ali, né? Se a gente cria algo escondido do amor, esse escondido, ele reconhece o amor, e isso é inquestionável. O amor é inquestionável, o que nos sustenta é inquestionável, e isso começa a pulsar dentro de nós, essa necessidade, eu falo por mim, né, de estar, de querer entender e tal, essa paixão por Deus, esse negócio começa a pulsar em nós, né, isso é uma ameaça muito grande para aquele que foi feito separado, que acredita na separação, né, que foi criado entre aspas, porque não existe, né? Não foi criado sem amor. Mas ele se volta para o corpo, ele pega o corpo, porque a gente se identifica com o corpo, porque a gente se identifica com o ego, a gente se identifica com isso como realidade última, e aí essa é uma aliança declarada a favor da separação. Então, aí está feito. Uma vez que a gente se identificou com esse corpo, que também nós não somos esse corpo, em última instância, e uma vez que a gente se identifica com esse corpo, inevitavelmente nós estamos identificados com o ego.
E aí, identificados com o ego, a gente vai entrar no jogo do ataque, porque ele ataca. A existência dele é um ataque contra a criação de Deus. Mas como ele não existe, só que não é assim que a gente experimenta, né? Então, o conflito está feito, o sofrimento, ele é consumado. A partir do momento que a gente faz a aliança com isso, que a gente se identifica com esse corpo, aceitamos a separação como realidade, e aí, inevitavelmente, nós vamos ter medo. Medo é o que roda. Medo é o sentimento que roda, né? Essa necessidade de proteção, porque ataque e defesa é a mesma coisa. E se eu sou um corpo, olha como eu sou pequenininho. E olha como Deus é tirano. Ele me criou e me jogou aqui, né? Não estou incluído nesse amor de Deus. Aí começa a comparação. Olha aquele outro, olha aquela outra, olha aquilo aqui e tal. E aí tá feito. É o plano perfeito, né? Como o ego é uma criação, mesmo que real, mas é nosso, fomos nós que fizemos, nós somos filhos da perfeição, consequentemente, o plano do ego também é perfeito. Para a gente sair, a gente precisa de ajuda. Inclusive, a nossa afinidade aqui é muito maior com o ego, que é uma criação nossa, do que com o amor, com o Espírito Santo, que é uma criação de Deus. Então, do mesmo jeito que a gente acredita e confia no medo, e confia nessa proteção, e confia nesse controle, confia nesse sistema de pensamento separado, o Espírito Santo acredita e confia na unidade. Acredita e confia na criação, no Filho de Deus, na santidade, né? Na inocência e no amor. É a mesma intensidade. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Reverter a nossa percepção. Porque, como nós já fomos criados em amor, não vai ter como nós apagarmos o amor e ser 100% medo. O máximo que a gente consegue é ficar iludido com uma coisa que não existe, que é o medo. Ficar iludido com isso, com o ego, e nos escondendo do amor. Agora, não vai ter como ser 100% medo. Ou seja, decidindo pelo ego, é impossível não estar em conflito. Porém, decidindo pelo Espírito Santo, a gente vai fazer uma aliança com a nossa semelhança. Então, ser 100% amor é possível. Esse é o convite. Aí não tem defesa, não tem ataque, né? Não há o que temer, de fato, porque não tem dúvida, o medo se torna um estranho e a paz impera. O convite ao sonho feliz. É assim? E aí, isso faz sentido para vocês? Total sentido, viu, Gi? Totalmente. É isso mesmo. O 5, né? Isso. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. E, além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso e ninguém em sua mente certa acredita nisso. É uma tentativa, né, pessoal, de fazer com que o corpo seja mais forte do que a mente, né? A tentativa do ego de fazer com que o corpo é real e mais forte do que a mente. Uma tentativa de realmente fazer com que a mente desapareça e fique só o corpo, né? É muito interessante esse jogo macabro, né? De analisar. É bem interessante.
O corpo mais dói, o corpo fica doente, né? O corpo dói, o ego usa doença, né? Dói, fica doente, tá vendo como você é o corpo? Olha como dói aqui. Olha como dói ali. Isso aqui é real, tá vendo? Esse é o jogo, né? o mais interessante também é que isso afeta diretamente, né, o nosso coração, né? Então, a gente sofre no coração. Só que o ego não tem interesse em fazer uma aliança com o coração. Por que será? Por que será que ele não tem interesse em fazer uma aliança com o coração? Ele prefere fazer uma aliança com a mente, com o corpo. Ele até faz, né, Gi, com o coração do corpo, né? Com o coração do corpo ele até faz. Mas não com o coração verdadeiro, né? Que, que é onde está o nosso ser verdadeiro. É onde estamos verdadeiramente. Sim, Ele usa o coração do corpo porque as sensações, né? Físicas, viscerais. Então ele usa tudo que é físico visceral. E se a nossa mente tá equivocada, né? Você das suas crenças vêm seus pensamentos, né? E dos seus pensamentos geram as emoções, né? Crenças, pensamentos, emoções. E a gente sente no coração, dá a impressão que é real, dá a impressão que é real. Parece ser real, porque a gente sente visceralmente, mas só que não. Só que não é assim. o coração ele é muito honesto, né? E ele que conta pra gente se a gente está em paz ou se a gente não está, né? Ele é muito honesto. E também não tem como controlar o coração. A gente pode influenciar, a gente pode tamponar, a gente pode ignorar, mas controlar não dá, né? Se dói, dói. Se está em paz, está em paz. Se está feliz, transborda. Se está triste, dói. É assim. É como se fosse uma criança, né? Sente, é vivo. A forma que eu uso para saber se eu estou decidindo pelo ego ou pelo Espírito Santo, se a minha aliança está feita com um ou com o outro, é o meu coração, é ele que me conta, né? É lógico que tem como aprofundar mais, né? Então, por exemplo, eu consigo me testemunhar ansiosa, mas em paz ao mesmo tempo, entende? Eu percebo os movimentos, deve ter alguma coisa, mas eu ainda sigo decidindo pela verdade. Então, assim, eu me percebo ansiosa, mas eu não me rendo à ansiedade, não me identifico com ela. Então, a paz, ela ainda é, e a gente vai, é como se fosse sintonizando uma estação de rádio. Então, chega uma hora que você não escuta nenhuma e nem outra, mas você tá daquele chiado, assim, daqui a pouco você vai escutando uma musiquinha, aí você vai aproximando mais, é tipo isso, uma sintonia, o coração é o meu balizador, que eu uso para ficar bem. Porque é isso mesmo que você falou. É uma bússola, né? Ele vai indicar exatamente É, o que está acontecendo, com quem que você se identificou, com que lado você escolheu, teu coração vai indicar. É o sistema de guiança, né? sim, O sistema de guiança que fala pra gente,
Você está interpretando coisa errada aí. Você está interpretando coisa errada aí. Tem coisa errada que você está vendo aí. Você acreditou numa balela, né? Você acreditou numa mentira aí. Você está errado. Você acreditou em coisa que não existe. Você é filho da luz. Você é filho do amor. Você é filho da força. Você é filho de Deus. Isso. Nada te afeta, nada pode afetar. Afetou, o coração te conta. Você está acreditando em mentira aí. Vamos ver o que é. É bem assim, né, Gi? É bem assim. E aos poucos a gente vai, eu vou parando de fugir, sabe? A gente vai parando de fugir da nossa ansiedade e começa a testemunhar mais e começa a ficar. Esse ficar e parar de fugir, por exemplo, eu fiquei ansiosa, vou lá e como um doce, por exemplo. Tamponei, não me relacionei com isso. Eu tamponei, não fui olhar o que é isso, né? A partir do momento que a gente começa a testemunhar isso, e decidir pelo Espírito Santo e olhar para isso junto com a verdade e deixar que levar essa ilusão para a verdade, só testemunhar, constatar, ela se auto-organiza. O que é fica e o que não é vai embora. É como se a gente tivesse reabastecendo, permitindo ser organizado. Agora eu vou me identificar com o meu semelhante. Quem é o meu semelhante? Está me nutrindo agora. É o amor. Se eu sou feita de amor e eu sou o amor, meu semelhante é o amor. E o amor, ele é naturalmente amoroso. E ele é totalmente inclusivo. O que é uma ansiedade para o amor? O que é um medo para o amor? Então, se a gente sabe que a gente é o amor, a gente vai começar a parar de fugir. Num primeiro momento, a gente precisa de ajuda, porque a gente está tão viciado em fugir, em correr, porque é isso que o sistema de pensamento do ego faz. Ele pega, se alia ao corpo e faz essa jogada para tamponar tudo, para a gente não entrar em contato com nada. Porque se você vê, você é a ameaça dele. Você não é o ego. Você não é seus pensamentos, você não é os conceitos, você não é os sentimentos, você não é nada disso. Conforme você vai entrando em contato com isso, conforme você vai se tornando semelhante do que você você para de fugir. Parar de fugir. Aí começa a testemunhar outras coisas. Aí o desafio não é mais parar de lutar, parar de fugir, parar disso, parar daquilo. Aí o movimento é criar em unidade. Porque em unidade nós já estamos. A questão é o quanto eu me permito ser sustentado pela unidade. Quanto eu suporto estar presente, consciente do que me sustenta agora. É isso. Por isso que quando a gente pergunta quem eu sou, e nesse silêncio, te aprofundando cada vez mais, a resposta está em nós. Está nos nutrindo agora. Está dentro, né? Então, vamos lá. Ouve, então, a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus. Uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe. E só isso é real.
Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real, e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego, e eles te confundirão. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. A gente fala, né? Esse despertar é algo extremamente, como que eu vou falar? Paradoxal. Por quê? Não vai mudar nada fora. Nada muda fora. É só a percepção. Por exemplo, enquanto a gente está focando na pessoa, no corpo, nos defeitinhos, nas coisinhas, habitinhos, gling, 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 a gente está fazendo isso com a gente mesmo, a gente está focando no nosso corpo, na nossa pessoa, nos nossos conceitos, nas nossas ideias, nas nossas crenças, e nós não conseguimos enxergar a verdade, o reino, o conteúdo, o amor. A partir do momento que a gente começa a permitir o Espírito Santo fazer esse processo de reversão em nós, quando a gente decide fazer uma aliança com o sistema de pensamento verdadeiro, não tem como não ver a verdade que está nos nutrindo agora. É a vida, é a força da vida. Você não vai mais ter interesse em conceitos, em corpos, em nada disso. Você tem interesse na vida, na unidade, no conteúdo. Não é só a forma. A forma é o que menos importa, né? Então, a gente começa a testemunhar o amor. O amor que aqui no mundo, quando você fala, vai viver de amor, então. É esse amor que as pessoas falam, negligenciam desse jeito, que está sustentando absolutamente tudo, o tempo todo, de uma maneira perfeita, gerenciando tudo, né? Esse amor que nos diz que nós somos crianças inestimáveis, insubstituíveis. É muito lindo isso, gente. E, no entanto, né, tudo aqui no mundo da forma é usado para o nosso aprendizado, ensinamento, né? Tudo aqui é usado. Por exemplo, você está um pouquinho passadinha de peso. Aí chega o teu parceiro e fala que você tá desleixada, que você se deixou, que não sei o quê, blá, 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 blá. Aí, o que que o ego fala? O ego fala, esse cara é um escroto, esse cara não tá te vendo de verdade, esse cara é esse cara é aquele, esse cara é o outro, e você se fecha para poder, nesse julgamento, né, de quem é essa pessoa, você separa, você não tá vendo que é a mesma pessoa, você não tá vendo que você e eles são um, né? Então, você separou numa trama de ataque e defesa, né? E você fica fechado, e você, de repente, se você não julgar esses comentários e começar a observar e olhar os comentários com o Espírito Santo, você vai ver que, de repente, você até gostaria de fazer um exercíciozinho, você até gostaria de comer um pouco melhor, né? Usando o corpo como aprendizado, né? Aí você escuta o ego claramente. Não faça isso, porque se você fizer isso, você está dando
O outro está falando que o outro está correto e você está errada. Você está falando que o outro está correto. Se você fizer isso, está fazendo o que ele quer que você faça e você vai emagrecer e dando a razão para ele. E você está perdendo uma batalha. Olha como é que o ego faz. Entendeu? Então, o outro é o mensageiro que traz para a gente uma mensagem, né? Simplesmente está dentro de você já aquilo. Aquilo já está dentro de você. E o ego fala, não escute isso, porque se você escutar, escute sim, escute dessa maneira. O cara é escroto, o cara é grosseiro, o cara é isso, o cara é aquilo. Porque se você escutar realmente e querer se mudar de alguma maneira, né? Mudar o teu comportamento, você está dando, você está falando que ele tem razão. Está falando que ele tem razão, que você é isso mesmo. Então, é uma doideira, gente. O ego é muita humildade. Você escutar um comentário desse sem julgamento e falar, poxa, é uma mensagem que o fulano está me trazendo. Eu vou olhar isso aqui mais de perto, ao invés de atirar no mensageiro, né? Uma coisa é interessante, né? Uma coisa é interessante. A mensagem não chega se ela não tem um remetente, né? E esse remetente tem que estar em ressonância com essa mensagem. Olha, eu estou para te falar que é bem possível que para a gente escutar uma mensagem dessa fora, a gente já está rodando na culpa, né, de estar acima do peso e ainda não ter feito nada. Isso já está nos incomodando. Logicamente que daí o nosso mensageiro, ele vai vir do jeito que é perfeito para nós, mas ele vai falar. Lá no budismo tinha uma coisa que era tipo assim, ó, se tem uma placa, é proibido fumar dentro de um estabelecimento, quem não fuma não vai nem perceber essa placa. Agora, quem fuma vai se incomodar com isso. Entende? Então, assim, se eu não tenho um pensamento de ataque sobre mim, porque assim, se eu faço, tô acima do meu peso, está me incomodando tremendamente, eu não estou tendo motivação, qualquer outra coisa, para sair disso, isso está me incomodando muito e eu já estou me sentindo culpada, é bem possível que a gente receba uma mensagem. É Agora, bem possível, é bem possível. E essa mensagem vem acompanhada com ego bonito, viu? aí vai E pegar é na isso, ferida, né? vai pegar e vai ficar mais pesado. Não faça nada mesmo, porque se você fizer, não, você pode fazer assim, mas depois que vocês terminaram o relacionamento, aí você vai e faz. Depois que não tiver essa pessoa na tua vida, aí você vai e faz. Você vai para academia, você vai fazer uma dieta, sei lá o quê, né? Mas enquanto isso, não faça não, porque está dando a razão para ele, olha só, perdendo uma batalha. O ego não quer perder nunca. O ego é aquele que se pune para não perder uma batalha. Ele se pune para não perder uma batalha, né? A verdade, ela é inevitável, né? Tanto como projeção, como criação, ela se demonstra, ela se faz aparecer. Não tem jeito, porque mesmo que seja uma projeção, ainda assim é perfeito para os sistemas de pensamento envolvidos. É perfeito. É perfeito, não tem como fugir da verdade. Mesmo na ilusão, ainda é verdade. Os resultados são perfeitos. E o que nos ensina numa mensagem dessa? Ensina, por exemplo, se você parar para escutar, né, com o Espírito Santo, primeiramente é você não julgar, não atirar no mensageiro, né? Eu vou escutar isso e vou ver se tem alguma coisa que me serve aqui, né? Doeu? Se doeu, tem. Se doeu, tem, né? Tem uma coisa que me serve aqui. Então é muito interessante essas mensagens esses convites que nos chegam a todo momento, né? Por isso que nada tudo é feito para a gente mesmo. Tudo que chega até a gente
é perfeito, como a gente falou. Tudo que chega é perfeito, porque é para você escutar aquilo de mente aberta, né? Sem julgamento, porque se você não julga, você consegue aprender a lição, entender a lição. Se não, você não entende a lição. E aquela lição vai de novo, gentilmente, será apresentada para você no intuito de você aprender aquilo, né? O Espírito Santo quer te ensinar. Mas então é muito importante o não julgamento, não importa se alguém chega e te fala um monte de desaforos para você. O teu não julgamento é olhar aquilo mais de perto, não ter medo, falar, venha, senta aqui, vem cá, vamos conversar. Como é que é? Fala de novo, eu quero escutar, né? E olhar para aquilo de verdade, né, com o coração, para poder se libertar, né, gente? Se libertar disso. Tem que ter muita maturidade, até porque quando chega nesse ponto, significa que a gente já se negligenciou muitas vezes. Qualquer coisa que manifesta no nosso cenário, de uma certa forma ou outra, é amoroso, porque são só coisas nossas que a gente vem negligenciando em nós mesmos. Então, o que que eles fazem? São os nossos salvadores. Olha, você não está vendo aí dentro, então eu vou te trazer aqui fora. É uma fotografia do que tem dentro de nós. É uma encenação ali. Justamente. É o reflexo perfeito. Reflexo perfeito do que está na nossa mente. Não tem outra maneira de colocar isso, né, Gi? Então, Perfeito. então se eu estou me negligenciando, possivelmente, quando se manifestar no meu cenário, pelo vício, eu vou negligenciar também. Veja, se eu já negligenciei a mim, o que eu tenho para entregar para o outro? Metralhadora, granada, canhão, bomba, tudo, né? Treta. Porque eu já estou em treta, já tretei comigo. Aí o outro vem e traz a mesma mensagem, já tá com... Aí você vai soltar um pitbull em cima do carteiro. No mínimo, então tá bom, eu não namoro mais. No mínimo, então tá bom, aqui você não tem mais nada, eu não namoro mais, no mínimo. No mínimo é isso. Né? Até porque se a gente já não está se acolhendo, não está se abraçando, não está reconhecendo os nossos pedidos internos e negligenciando, né, coisas que são da nossa responsabilidade, quando o outro traz, a gente não vai ver isso como amorosidade, a gente vai ver isso como ataque mesmo, porque nós já estamos nos atacando primeiro. A gente já está tamponando dentro. Quando o outro vem e fala, já o exército já está na bala, na agulha, para atacar. Então, é por isso que precisa de treino. A mente precisa de treino. É por isso que precisa de reforçar nossa aliança com o Espírito Santo, autoobservação, refinar essa percepção, observar dentro. Mas peraí, por que isso aqui está... Peraí, por que isso aqui está me incomodando? Não, mas peraí, eu estou julgando aqui, nossa, olha como eu julgo, qualquer coisa eu julgo, qualquer coisa eu julgo, olha, começa a prestar atenção nos movimentos internos. Não tem nenhuma ameaça internamente. Calma, só observe e deixa o Espírito Santo organizar. É o personal organizer, sabe? Aquele guarda-roupa que está todo bagunçado, depois ele vai lá e vai separar por caixinha, por cor, coisinha bonitinha, tal, 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 até você poder ver e falar, nossa, esse aqui eu não uso mais, pode jogar fora. Nossa, esse aqui eu não uso mais, pode jogar fora. Esse aqui eu não uso mais, pode jogar fora. Por isso que Jesus fala, né? O ego, ele não quer, ele quer aliados. Ele quer soldados, aliados para batalhar com ele. O Espírito Santo quer irmãos. Olha a diferença. O sistema de pensamento com o outro. O Espírito Santo quer irmãos e o ego quer aliados para a batalha, a luta, a guerra, né? O ego quer soldados. Quanto mais, melhor para sua, né, para o seu batalhão. Agora, o Espírito Santo não quer irmãos, porque vê, né, vê a verdade de que nós somos irmãos mesmo. Somos a mesma coisa.
Então, é muito diferente um sistema de pensamento do outro. Aliás, é diferente, é o oposto. Se o do ego fosse verdadeiro, seria o oposto. Mas não é uma ilusão, então o amor, né, que tudo abrange, não tem oposto. Mas, como uma analogia, né, a gente pode ver como literalmente o oposto, né, pessoal? É isso aí, meus amores. No reino, a certeza perfeita, quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo, afinal, sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto Ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. As capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino, tendo ambos, um guia para achá-lo em meio e um meio para conservá-lo. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. Estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim, estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio que se engaja ao ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa tê-lo afrontado. Ou seja, né, a gente não reconhece a perfeição simplesmente porque nós pensamos que nós não somos perfeitos.
A gente acredita nisso, né? Perfeito, perfeito é só Deus, né? Então a gente já não reconhece a perfeição. Já existe essa crença, né? Perfeito é só Deus. E a gente não reconhece que Deus está em nós, né? Então a gente começa a se chamar de imperfeito, mas se Deus está em nós, né? Nós também somos perfeitos. Só que a gente não se reconhece assim. Isso é Reconhece uma assim. decisão nossa, porque não fomos nós que nos criamos. Não nos reconhecermos perfeitos é acreditarmos no impossível. Acreditar no impossível é experienciar que o impossível pode ser possível. Isso não significa que se tornou realidade, mas a gente se experiencia assim. E aí, em contrapartida, ele falou que Deus, ele não afronta as criações dele, porque ele conhece as criações dele. Deus é interessante porque Deus ele nos aprova. A gente pensa muito em adquirir a aprovação dos outros, né? Se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu tivesse esse emprego assim assado, se eu tiver, então é tudo buscando uma aprovação lá fora, né? E Deus aprova a gente irrevogavelmente. Nós já somos aprovados por Deus sem hesitar, né? Irrevogavelmente. A gente já é aprovado. E a gente fica buscando aprovação, né? Sempre no material, alguma coisa assim, né? Então a gente não, como você falou, a gente não se reconhece. Nós não nos reconhecemos o ser sagrado que somos. Mas é isso que estamos fazendo aqui, né? Estudando para poder voltar essa lembrança, porque essa lembrança está na gente. Está aí. Obscurecida, sim, mas está aí. E conforme esses bloqueios vão sendo removidos, essa lembrança vai voltando, né? E aí esse é o caminho, gente. Sim. A lembrança de quem somos, né? É por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade, que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca a sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderias ser, se não medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Ou seja, nós ficamos brigando sozinho o tempo todo. Nossa encrenca é sozinho. Tudo sozinho. Por isso que tem essa sensação de solidão, por isso que tem uma sensação de que tem que melhorar, por isso que tem uma sensação de que precisa isso, precisa aquilo outro, e não sei o que, não sei o que. Tudo brigando sozinho, tudo encrencando com nós mesmos. Acreditando nas leis que nós fizemos. Elas não se tornam verdadeiras, mas como nós fizemos, a gente experiencia que sim, que é verdadeiro. Né? Fui eu que inventei. Isso é muito interessante, porque aqui a gente consegue ver também a diferença entre as leis do mundo e as leis do amor. Tem diferença, bastante diferença.
né? E para quem tem interesse em ter uma real e verdadeira sanidade e certeza, é aprofundar nas leis do amor. As leis do amor, assim como Deus aqui, tudo que ele está falando, não vai brigar, colidir com as leis do mundo, mas vai reconhecer que não são verdades absolutas. Ninguém tem paz seguindo as leis do mundo, porque não está de acordo com a nossa natureza. A nossa natureza é livre. É assim, ó, você começa a pensar assim. Eu comecei a pensar assim um tempo. Esse pensamento me liberta ou me prende? Não é? Então, Deus não ensina. Ensinar implica uma falta, que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou. Simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor. E aqui nós finalizamos a sessão 4 do capítulo 6. Ou seja, né, tivemos fracasso na comunicação com Deus, né? Por isso que a separação, ela parece que aconteceu, parece que é real. Porém, essa comunicação, ela pode ser restaurada nesse instante, porque é uma comunicação, é dentro de nós. É reconhecer que a separação não aconteceu. Mas que separação? Separação do quê? A separação do filho com o pai. E o Espírito Santo, ele é resposta, né? Porque ele é o nosso mensageiro oficial. Ele foi criado por Deus. Porque ele reconhece as ilusões, mas ele não se identifica com elas. Ele não acredita nas ilusões, que nem a gente que está experienciando isso como verdade. A gente se prendeu no sonho, a gente se prendeu no ser com letra minúscula, o ser que a gente criou. O ser separado. O que é interessante nisso tudo é que, de repente, a separação dos corpos, ela se torna a prova da unidade. A diversidade de tudo começa a se tornar a prova da unidade do amor. Tudo começa a ser testemunho da verdade, porque é a mudança da percepção. Então, do mesmo jeito que quando a gente faz uma aliança com o ego, a gente vai testemunhar sofrimento, medo, pecado, julgamento, e tá, e tá. Quando a gente faz aliança com o Espírito Santo, a gente começa a testemunhar o amor, a paz. Cria-se uma afinidade com a paz, um interesse
em detalhes, o interesse em parar de ter pressa de repente, experienciar mais, observar mais, ouvir mais, parar de julgar. O julgamento, se a gente para de julgar, logicamente que isso acontece com a aliança com o Espírito Santo, a gente começa a perceber coisas totalmente diferentes, a ponto da percepção sumir. A percepção se torna... A gente vai começar a afastar, assim, a gente vai afastando, tomando um distanciamento saudável, né? Já não é mais importante, assim, o que eu vejo com os olhos do corpo, não é tão importante assim. Tem coisas, tem um mistério muito mais atraente que está se mostrando aqui e ali e aí, né? É mágico, é lindo, são dois mundos, né? São dois mundos acontecendo simultaneamente, e é a gente que vai ter que decidir. Veja, Deus, ele não vai interferir nisso, porque ele conhece a criação dele. Inevitavelmente a gente vai decidir por isso, não tem como não decidir por isso, porque já foi feito, não tem o que fazer. A gente vai ter que ser feliz, só que a gente não sabe o caminho. Então nós vamos novamente nos unir a Deus. E cada um vai ter o seu jeito muito específico de fazer isso. E ele quer, e nós somos o trabalho dele, né? Ele está inteiro para nós. Nós estamos, né, treinando para estarmos inteiro para ele também. Estreitar mesmo esse relacionamento. Uma fonte da vida. E testemunhar o medo se dissolver que nem fumaça. E tudo mais o resto que a gente criou, que a gente inventou. E é isso, o que mais? Somos livres para isso. Para nos soltar das correntes que nos prendemos. Isso, né? Se eu não sou um corpo, né? Quem sou eu, né? E aí, quando surgiu essa pergunta, abriu-se, né, tudo, e ao mesmo tempo fechou-se tudo, né? Porque se a gente não sabe quem nós somos, qualquer coisa serve. Mas se a gente sabe quem nós somos, aí a coisa muda de figura, a história muda. É muito comum a gente que tem quem sabe, né? Ufa. Estamos seguros e podemos descansar. Fala, Isa. Cadê tu? Tá por aí? Oi. Tá reverberando ainda? Coisa mais linda, né? Como diz o Nobel, hoje de manhã foi tremendo. Então é isso, meus amores. Vou parar de gravar aqui. Obrigado por quem assistiu. E quem quiser falar mais alguma coisa, a gente vai para os pós-créditos.